Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais uma estreia aqui de AlvoCast e hoje vai. Rocha, hoje tem fofoca. Ah, é? Vamos fofocar. Falar mal de todo mundo hoje. Mas não é que a nossa convidada é fofoqueira, calma. Não é sobre isso. O que a gente tem um monte de novidades, pra trás e pra frente. Novidade. Então não é fofoca, é novidade. Mas eu gosto de dizer que é fofoca. Fala direito. Porque o povo quer saber, nossa, o que vai ser? Quem que é? Ela é surpresa. É surpresa, você vai ver. Vai lá. Nem você sabia que ela viria. Eu sabia, sim. Você acreditava que ela viria aqui? Claro, botei fé. Ela é amiga, filha de uma cantora famosa e virou cantora. É mesmo? Mas a gente vai brincar que ela é social media. Social media. É social media também. É assim que fala, viu? Social media. Então, social media. É um boca mole. Social media. Tem que falar direito. Não, pessoal, que bom que vocês estão aí. É mais um AlvoCast que a gente vem trazer para vocês aqui com informações, com novidades. Pão quente. Pão quente. Hoje tem pão quente aqui, coisa boa para vocês aprenderem, conhecerem. E informação. Hoje tem muita informação, tem história. E eu sei bastante da história dessa pessoa que está aqui. Eu vou falar tudo hoje. Ai. Vou falar. Mas você também vai falar. Vamos falar. Então tá bom, então vamos. Falar da família dela. Isso. Vamos falar da família, do pai, da mãe. Bora. Vamos contar de todo mundo. Vamos, Rocha? Vamos lá. Abrir o jogo hoje. E você tá bem, Rocha? Eu tô bem. Contente, alegre? Contente, feliz? alegre. Feliz Cabeludo? da vida, cabeludo, barbeado. Barbeado. Cheiroso, velho. O Tony que veio no primeiro episódio não me reconheceu. Uma hora pra... O cara não era careca e tinha barba, agora tá com cabelo e não tem barba. Não tô entendendo mais. Só faltava vir chegar branco aqui. Não, a gente tá esperando o cara que fez esse negócio em você vir se explicar aqui. Sim, ele vai explicar vai tudo. Voltando de viagem, ele tem que vir contar essa história aí, cara. Porque ele tá na Tailândia, mas ele vai explicar tudo tintim por tintim. Eu jamais imaginava que você queria ter cabelo de novo, Rocha. Sabe que gastar com shampoo, um amaciante de cabelo. Esse dia, cadê aquela tua bolsa que você traz aqui no programa? Será que tá aqui? Tá aqui, ó. Meu Deus, cara. Depois de velho. Olha aqui, ó. Depois de velho. Tá virando. Mas eu sei o que é. Eu sei. Hoje você falou comigo no café. Eu peguei amanhã. Eu peguei. Tá ficando sexy. Tô ficando sexy. Sexagenário. Sexagenário. Aí agora comprou os troços do cabelo. É o ano de ficar essa escova você não vai abrir nunca, cara. Essa escova não, aqui. Vou abrir. Não, vou abrir essa escova. Só quando o Diego vier aqui. Não, dá licença. Não. Dá licença. Só quando escova de ouro, cara. Eu nunca vi isso aí. Só quando o Diego vier aqui. É só pra cabelo assim? Não, é pra... Eu posso passar no meu também? Ó, cara, vários produtos. Aqui, cara. Livinho. Não sai. Não. Porque deixa eu ver o que você usa aqui. Aqui, ó. Lave em mim. Não, desembaraçante, mas não desembaraça isso aí. Shampoo desembaraçante. Deixa eu ver, peraí. Que é isso, meu irmão? Condicionador. Aqui, Asepsia. Condicionador pra quem tem cabelo bastante. Creme de pentear. Quando vocês acharam que ele tá com um negócio desse na mão? Não, creme de pentear. Limpeza de controle da caspa e seborréia. Quem me conhece? Esse eu vou levar. Esse eu vou levar pra mim, que eu tenho cabelo... você é seborrento? Não sou seborrento, mas eu posso usar. Livinho modelador. Quando vocês acharam? Mas nunca. Como é que é livinho modelador? Creme por isso que cada intervalo aqui você foge lá e vai lá no banheiro. E volta com o negócio brilhantinho. Volto lá. Peraí que eu vou arrumar pra você. Não é assim que arruma, cara. Tem os produtos aqui, velho. Mas aqui, eu sempre arrumo. Não, mas não é assim que arruma. Não? Pode arrumar o seu assim. Fique à vontade. Não faça isso com a nossa convidada, hein? Não, jamais. Por favor. Cara, ela já veio... Não me envergonha aqui. Não corta pra ela, mas como é que é o nome do seu maquiador lá que anda com você? Das Gustavo fotos? Mafra. Gustavo Mafra. Que nome, Gustavo Mafra. Ele trata dela, cara. Eu nem vou... Né? Ela já vem maquiada pelo Gustavo, ela vem toda com o cabelo arrumado. Não é de qualquer jeito. Vamos ali no banheiro, batemos uma água, lavamos o rosto. Mas né? Chega. Deixa eu guardar aqui, porque você tá muito de olho gordo aqui nas minhas coisas. Já uns 3 troços desse, eu que tenho cabelo natural, dá pra pôr. Rapaz. Desembaraçante não precisa. Desembaraçante não precisa. Não adianta. Já pensou, cara? Meu Deus. Solta. Escova de ouro. Solta. Depois tem que explicar por que é de ouro. Depois vamos explicar por que é de ouro. Não é ouro, é bronze. Bronze. Rosé. Hein? É rosé esse negócio. Rapaz, você acha que eu venho despreparado aqui? Ainda mais com a nossa convidada que veio de um... Como é que é o nome lá? Do Mafra lá, do Mafra? Eu falei, nosso amigo, mas... que é fotógrafo, não sei o que e tal. E é muito gente boa. Eu pus até perfume. Eu me encontro nos eventos com ele, cara, ele dá risada, fala mal dos outros, junta um pouquinho ali. O Rogério até tomou banho pra vir aqui. Tomei. Não, hoje tinha que passar perfume, né, cara? Passar por Paco Rabanne, senhor. Paco Rabanne. Rabanne. Mas, Rocha,
Eu tava falando com... Paco Rabanne, Paco Rabanne, né? É. Se quiser patrocinar a gente Não, mas também, tem muito perfume falso esse cara hoje. Não adianta. Tanto não faz. Lá no Paraguai, senhor. você vai crescer. Cara, Paco Rabanne, se você quer crescer, vem pro nosso podcast. Você vai ver como é que vai crescer. Vem. O cara Entendeu? tem uma Quem quer crescer, chega aqui. Chega aqui. autoestima assim, ó, elevada, né? Essa nossa amiga falou assim, ó. Ela já é nossa amiga. Sim. A gente conheceu ela, né? Ela era, né, pequena, e a gente já era grande. Já. Aí ela falou assim, Já era eu adulto. vou com vocês, cara. Vamos lá, eu vou. Show Eu falei, não, mas você vai vir? Vou. Hoje ela disse que estava perdida. Eu falei, cara, acho que ela está querendo não vir. Daí, mas ela veio. Ah, Tá aí que presente. legal. Está entre nós. Muito bom. Mas eu recebi uma mensagem agora há pouco do Tiagão lá da Proença. Então, eu queria tocar nesse assunto aí também, antes da Não, gente mas é que, começar. o que ele falou para mim? Hoje o sabor é surpresa. Eu falei, não, mano, não dá para escolher aí e tal. Não. Hoje é surpresa. De quem que estamos falando? Não vira para não cair o recheio. Claro. Não vira pra não cair. De quem que estamos falando? Proença Pizza. Essa pizza aí. Ali ela funciona de quarta a domingo, das 18 às 22, perto do hospital ali nas Mercedes. Tá tudo aí endereço para vocês encomendarem. E é boa, hein? E a massa como é que é feita? Fermentação natural. Fermentação natural. Não tem fermento? Não, Não tem muito, fermento. muito. Cresce de um dia para o outro. Coisa incrível. A Andréia amou. Amou? Amou. Levei pra casa. E a Sueli comeu a pizza ontem, O Aládio? senhor gostou também? A Sueli não fala nada, ela só perguntou se é caro, garanto. Só perguntando, é caro? É, pizza é cara? É piada interna, gente. Não, essa Piada piada interna. não dá pra contar pra vocês, senão. É, né, piada já viu. interna. É, isso aqui é coisa de bastidor. Mas chegou a pizza, comeu. Gostou, amor? É cara, amor? Mas você quer saber? Ela não perguntou sabor, ela não perguntou. Você que comprou e pagou quanto? Não, falei que era free. Free? Ah, Aí daí ela ficou gostou. feliz. Ficou Aí feliz, ficou deu feliz. até pros cachorros. Quantos cachorros tem lá, Ládio? 9 só. Jesus só amado. Eu 9 falei que vou cachorros. jogar uma carne lá com chumbinho pra dar uma aliviada. Pra liberar um pouco. Tem muito. Gente, falando sério, agora nós vamos contar quem está aqui entre nós. Ela é social media. Vai lá, conta aí, Rocha. Então, a nossa convidada de hoje é a Daiane Lima. Seja bem-vinda, Daiane. Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou Uau. surpresa, porque é praticamente um stand-up Olha esse aí, ó. podcast. Olha só, olha. Veja o que és profeta. É, veja que é profeta. Esse lado dos dois eu não conhecia ainda. Um negócio rolando por trás aí que logo a gente vai estar junto acredito fazendo. que é um sinal, então. É, É um e sinal. não, nessa segunda temporada já é a segunda pessoa que fala isso aqui ao vivo. É mesmo. Segunda pessoa que fala sobre isso. Que fala sobre. De Não cara, sei- você abriu. não sei por quê. Cara, vocês. Nasceram Nada pra isso, hein? combinado, Só não nada tô combinado. sabendo. Nada combinado. Vamos lá. Se nada mais der certo, vamos fazer um stand-up aí. É, Que eu acho que vai dar boa. É boa, né? A Daiane é filha do Gessé Lima Gessé Lima. e da Gessé Lima, empresário. O cara. Isso. Ó, meu. O cara. e da cantora e deputada Mara Lima. Gessé Lima é um visionário, cara. Isso. Vou te falar, antes de falar da Dai, eu falo do Gessé. O Gessé é um cara impressionante. E assim, combina com ele, tá fechado. Você não precisa nem fazer contrato. Ele, não, Rogério, é assim, acabou. Que legal isso. E outra coisa, que porque tem gente que negocia e fica com medo, né? Você Não, fecha lá o trabalho. ele é você- no fio do bigode. Ele é filho do bigode. Não, É. tá tudo certo. Manda lá, entrega, faz, vamos embora. Né? E a Mara Lima, rapaz, o que eu já fiz com a Mara Lima, entendeu? Eu lembro dela quando ela gravou o primeiro vinil, né? Vinil. Eu era Década de 80. eu era criança, não vou falar isso, senão ela vai achar que ela tá ficando velha. Mas tudo bem, depois vai brigar comigo. Mas assim, eu lembro do primeira coisa e tal, e depois disso a gente gravou o primeiro clipe dela, o primeiro DVD. Agora eu fui lá nesse negócio que aconteceu aí na cidade, rapaz, eu trouxe tudo tecnológico. No tempo que nós gravamos o primeiro DVD dela, 3 câmeras, mini DV ali, todo mundo, vai lá, grava, corre, e deu certo, né? E pra época foi show de bola. E aí, assim, já gravei muito clipe, né, pra ela com o Neto. A live dela na pandemia, quem fez? Fui eu. Quem me pôs na fria? O Neto. Não, eu te ajudo, eu te ensino. Neto, você tá maluco? Pega lá e não sei o quê, vamos baixar, não sei o quê. E foi. Aí a Daiane tava produzindo tudo lá, e tá fazendo as coisas, entendeu? Então foi muito legal. E a minha história também com o Gessé e a Mara, eu acredito que eu gravei desde o primeiro vinil dela. Acredito.
Ou um dos primeiros ali. Quando eu gravava trombone ainda. era Caramba, aí é... Comecei a gravar lá nos primeiros álbuns dela. Depois eu comecei Tinha a tocar cabelo naquele sax. tempo, né, Roger? Tinha cabelo. Tinha cabelo. Cabelo natural. Esse cabelo também é natural. E é teu? E é meu, porque eu comprei. Comprou, é teu. Isso mesmo. Comprei, é meu. E passei a tocar sax. Também gravei naqueles CDs infantis. Sim. Olha, Clipe do Lobo Mal. Cara, eu acho aqueles que bichos comendo a gente naquele parque lá e os... Ei, medo do Lobo Mal. Não, mas a minha parte era só no estúdio, só no ar-condicionado. Era mais você fácil. É mais fácil. Minha Eu tô parte vendo era- que hoje a conversa vai ser bem nostálgica. hein? Ah, Vocês tão não, com vamos pra saudade frente, vamos pra frente. Da época que vocês eram Vou trazer a jovens. Mara Lima aqui pra gente falar Tem disso. muita resenha, tem vamos muita pra coisa. frente, senão... Muita Tô com conversa. saudade da juventude de vocês. Vamos trazer a Mara Lima pra ele falar dessas Saudade mesmo. fazer. E a Daiane é irmã da Vanessa também, a Vanessa Lima. A Daiane é mãe do Lucas e da Maria Eduarda. Isso mesmo? Isso mesmo. Olha aí. Formada em comunicação social. Agora não é comunicação social, Não, Xuxão, é social mesmo. porque é comunicação raiz, social em é português. raiz, Estou falando é em raiz. português agora. Porque eu falo vários idiomas, eu sou praticamente um troglodita. Isso aí. Ah, não, é poliglota, né, que fala. É, poliglota. Então tá. Então é mãe do Lucas, da Maria Eduarda, formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Uau. Influenciadora digital. Isso é por minha conta eu pus. É? Porque ela gosta de fazer umas fotos, gosta de falar uns vídeos. E CEO da E se dá gravadora. bem nisso, é muito Eu não legal, é digo muito que bom. sou, então você me é, deu eu esse- dei esse título. Isso é por Pronto, minha aí, ó. conta e risco. E CEO da gravadora Louvor Essa é a Eterno. parte nova da Louvor história. Eterno. Essa é a parte da história. Louvor Eterno tá bombando. Daiane, seja bem-vinda. Dá um oi aí que tu não deixou você falar. pelo amor Obrigada. de Muito Deus. obrigada. Feliz em estar aqui. Vamos dar muitas risadas juntos. Opa. E tô aqui Daiane. pra contar tudo. O que vocês querem saber? Vamos começar falando daquelas caparadas de disco, CD, de vinil que você fez. Vamos falar. Você ficava sentado naquele seu iMac lá e fazendo... Como é que é? Conta um pouquinho daquilo, dessa experiência aí. Então, como vocês falaram, né, eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda e logo no começo da faculdade nós tivemos um projeto de desenvolver capa de CD. Falei, meu Deus, é isso que eu quero Vou fazer. deitar e rolar aqui, né? Aqui, a gente tem uma gravadora, Sim. um monte de cantor, é um mercado, enfim, gostei de fazer, foi uma experiência super legal e resolvi me profissionalizar nisso. Montei um estúdio somente de parte de identidade visual, a gente chamava de projetos gráficos, né? E E que cuidava de tudo, né? De Você tinha que tudo. cuidar da impressão, cuidar do negócio de cores. Então, desde a capa do cantor, na época que ainda existia o CD físico, cartaz, que se usava muito, os cantores mandavam isso para a igreja, cartão postal, enfim, toda a parte de identidade visual dos projetos. E foram, acho que, 13 anos fazendo isso. Algumas capas. Muitas capas. Capas e contracapas. Encartes. Sim. Nossa. Encartes diferentes, com muitas folhas que as pessoas gostavam. Ah, né? era. A gente ia abrindo assim, né? Ó, Aí deixa tinha eu te perguntar letra. uma coisa. Você deve ter implantado nisso, nesse tempo, alguma coisa de diferente que você criou. Falou assim, não, isso foi eu que criei. Não digo que fui eu que criei, mas fui uma das primeiras a fazer também. Colocar hot stamping em capa de CD, verniz localizado, alguns efeitos gráficos de impressão, que não era se tão usava, comum. muito. Capas de CD, por exemplo, naquele formato que a gente chamava de digipack, que ele era feito todo em papel. Teve um dos amiguinhos de era Mara de Lima papelão, né? que era... A capa era um quebra-cabeça. Olha, Então a criança tirava aquilo ali e virava um quebra-cabeça, na própria capa do CD. Então tivemos vários projetos diferentes com efeitos de acabamento. Legal. Foi uma Não. época boa. E quando eu comecei a fazer programa de TV para Mara, daí a gente precisava divulgar a gravadora e divulgar a loja. Aí eu peguei elas para Cristo, né? Essa aqui falava mais dos CDs, dos novos lançamentos, não sei o quê. E a Vanessa eu fazia falar da loja, né? Vender livro, vender CD, vender não sei o que lá, que tinha oferta, que tinha não sei o que lá, e a promoção. Sim. E elas, a gente não gosta de falar, eu não... Morríamos de vergonha. Nossa, Meu Deus. totalmente. E reclamavam, cara. E falavam, não, Rogério, eu vou ter que falar, vai. Agora você vai levantar, vai andar, vai. Não, pelo amor de Deus, vou fazer só sentar. Não, vai lá, levanta. Vamos, cara, era muita coisa que a gente fez, né? Ao longo dessas histórias aí. Nós nascemos ali nesse teve. mundo dos holofotes, mas nós não gostávamos, não. Não, todo mundo Fugia. atrás ali. Eu também, eu só fazia, né? Sim. Comandava tal, vamos pra trás. Aqui no microfone tem hora que eu me olho e falo, o que você tá fazendo aí? Se teu pai te ver aí, vai dar bronca, né? Porque a gente tá aqui, né, fazendo. Eu aprendi por mim, né? E vendo o Rogério também, que
aquilo que a gente tem medo é fatalmente uma das coisas que vai dar maior alegria e prazer no futuro. Sim. Porque é uma coisa que quando a gente dominar aquilo, o meu problema era falar, né? Bem gago, né? E tímido demais. Se eu desse oi para uma pessoa, 3 respondiam. De tão gago que eu era. Né? E hoje eu faço palestra, falo em público com naturalidade, Sim. falo aqui no microfone, tudo. Mas para mim era a pior coisa que podia acontecer comigo é alguém me pedir para falar em público. Eu queria morrer. Sim. Mas hoje é o que eu mais gosto. Como pode, né? Ficou normal, natural, né? Ficou natural. Ficou natural. Então, aquilo que você tem medo, provavelmente é aquilo que quando você dominar, você vai Sim. exponencialmente crescer. E eu costumo dizer que aquilo que você não quer, geralmente é o que o Senhor quer que você faça. Pronto. Algo que eu tenho aprendido na minha vida. Então, aquilo que eu não queria, hoje eu entendo que né, enfim, o mundo espiritual, ele existe, ele é real. São as formas do inimigo tentar impedir de você fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Exatamente. E nada como a prática. Né? Acho que foi o Rogério que me perguntou, mais algumas pessoas me perguntaram, Dai, você fez curso de oratória para falar para essa nova, né, momento da Louvor Eterno? Não fiz. Eu acredito que a partir do momento que você fala sim para aquilo que o Senhor quer que você faça, ele te capacita. Capacita. Em segundo lugar, você ir lá, erra, começa, acerta, vai de novo, a treina. gente fala assim, ó, eu tô aqui, tô disponível, tô disposto. Sim. Aí ele fala, então tá, então vamos. Aí você, não, mas isso não, eu Sim. não faço, capaz. Da onde? Não, eu não. Né? E aí ele não tem controle, né? Ele não tem 100% já não controla, porque poder... as coisas começam a chegar, você sai do teu controle, literalmente. Sim. Né? Sai da tua mão ali. Porque assim, eu atrás da câmera, beleza. Você te dirigir, você falar, muda, faz. Agora aqui, eu fico, né? Será que. Como é que eu tenho que ficar nesse negócio? Entendeu? Sou eu agora, né? Ninguém tá falando, eu tenho que me cuidar, né? Então é muito legal essa experiência mesmo de. E eu vi você lá. Depois a gente vai chegar no show. Vamos chegar. Eu vou falar de você, um monte de coisa de você no show. Tá bom? E depois aí você ficou esse tempo e daí? Acabaram capa de CD, acabou cartaz, virou tudo digital. Virou. Você ficou desempregada. Não foi bem isso, na verdade. É que paralelo ao estúdio eu sempre estive na gravadora, né? Sim. Então, administrava a parte de comunicação da gravadora desde anos atrás. Mas chegou um momento da minha vida, quando a Maria Eduarda nasceu, minha segunda filha, que eu queria ser apenas mãe. Que o primeiro é o Lucas, bonitão, grandão. Sim. Cara, ele tá enorme. Enorme. Nossa, 14 cara, anos? 14 anos, Não, enorme. mas ele é maior que o Gessé, que a Mara, que a Dai. super alto. Gigante, cara. Bonitão, aquele jeitão dele, né? Que ele é todo mais devagar, mais calmão, assim. Muito legal. Então o Lucas, ele nasceu naquele ritmo da minha vida muito louca, viajando, feira, evento, Gideões, feira em São Paulo, enfim. Naquele ritmo que eu tinha de gravadora. Quando a Maria nasceu, foi o momento em que eu queria ser mãe, né? Eu ainda estava casada naquela época, então eu queria me dedicar por um tempo apenas para minha família, né? Para o meu casamento e para as crianças. Então eu decidi me afastar da Louvor Eterno, né? Em comum acordo na época com meu marido, e dei a pausa e fui ser mãe, apenas mãe. Curti a Maria pequenininha, enfim. É, porque o Lucas, você foi mãe e no embalo, né? Sim, sempre naquela loucura, né? E ele junto, acompanhando. Então eu me mudei para Londrina, na época por conta do trabalho, né, da empresa do meu ex-marido na época, e fui ser mãe por um tempo. Mas é claro que eu não conseguia ficar parada, né? Porque você está sempre acostumada a trabalhar, enfim, com aquela vida. Então eu fiquei, acho que uns 2 anos sem fazer nada, digamos, apenas dona de casa. Anos sabáticos. Eu falo que foi isso. E aí eu precisava de alguma coisa. E foi quando, por uma sugestão, me falaram, Dai, por que você não monta uma agência de viagem? Você gosta, sempre administra, organiza a viagem da família. Eu falei, vou estudar sobre isso. Eu sempre aprendi muita coisa sozinha. Nem tudo eu fui fazer curso para aprender. Então eu fui fuçar na internet, enfim, e comecei a entender. Abri uma agência e comecei essa agência na minha casa. A princípio atendendo empresas de amigos, da própria família, viagens, né, de quem Grupos eu conhecia, enfim. E aquilo foi crescendo devagarinho. Chegou o momento de voltar embora para Curitiba, aí sim eu abri a agência, a Next Viagem, em escritório, atendendo mais pessoas. E foi muito bom e ainda tem sido. Eu continuo com a agência até hoje, né? Mas a gravadora agora você está promovendo um grupo lá de mulheres, os negócios lá. Sim, nós temos viagens especializadas para mulheres, exclusivas para elas.
Já fizemos um ano passado, vai ter outro agora pro Jalapão. Isso é legal, porque não é que é um nicho, é porque você cria um produto diferenciado sim. e que atende, dá uma segurança para aquelas pessoas que querem ir, né? Às vezes só viajo com o marido, só viajo com a família, só não sei o quê, eu não tenho meu tempo. Sim. Né? Então, assim, é um negócio que eu percebo ali pelo que você fala nas tuas chamadas ali, é uma coisa de qualidade, assim, você mulher, apesar do cabelo. Não. É você mulher. Usa outra pessoa de exemplo. Não, só tem você do meu lado. Você mulher vai ter seu tempo. Os filhos já cresceram, ou os filhos têm como deixar eles, tal, deixar o marido, tal, e não é nada não, eu vou para um lugar bom, Sim. com pessoas boas, pessoas que querem ter o mesmo foco, a mesma crença, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa nova e que precisava, tinha um espaço para fazer isso, né? Na verdade, começou pela pedida das amigas, vamos fazer uma viagem, não gosto de viajar sozinha, meu marido não pode, ele não quer ir para tal lugar, eu quero algo mais natureza, ele não quer, tô precisando dar um tempo, filho, escola, correria de vida de mãe, tô precisando de um tempo para mim. E foi quando nós pensamos em fazer o primeiro, que foi Lençóis Maranhenses ano passado, e agora o Jalapão. Então é para quem? Para mulher que precisa dar um tempinho para ela, dar risada com as amigas, tanto para solteira quanto para casada. É uma viagem de qualidade, não é para bagunça, é realmente para se divertir, dar risada de maneira saudável, visitar um lugar lindo, cartão mental, postal. né? Exatamente. E não ir sozinha, que a gente tinha muitas clientes na agência que iam fazer viagem sozinhas, não tinham com quem ir. Falei, meu Deus, acho que vou montar algo para elas, atende todo mundo. A mulher não precisa viajar sozinha, tem companhia, tem todo um suporte. E está sendo bem legal. E além desses tipos de viagem, nós temos também caravanas para Israel, que é algo que sempre esteve no meu coração, mas de um tempo para cá o Senhor foi tirando isso, né, do arquivo dos sonhos e foi materializando isso. Então a gente tem 2 caravanas agora em abril, outra em novembro, mais para o ano que vem. Não são nossas caravanas, né, mas a agência faz toda a parte de intermediação para pastores, para igrejas que desejam estar indo para Israel. Cantores também, que eu quero fazer uma caravana para Israel com os meus fãs, com os meus admiradores. A gente está aqui para fazer isso. Que legal. É legal até para o cantor ir para Israel e gravar um clipe, né? Sim. É uma oportunidade única. Super legal, né? Sim. É um produto diferente, né? Interessantíssimo. E daí, assim, surpreendentemente, que até eu estava vendo vocês anunciando e não entendendo nada, né, esse ano. Aí, dali a pouco, Jair, você pode fotografar lá o show que vai ter. Mas que show, louvor eterno, porque acabou CD, acabou vídeo, né, DVD, essas mídias. Falei assim, como assim tá ressurgindo, tá voltando a louvor eterno e gravação do DVD, mas não entendi nada, né? Ela falou, você vai lá, vamos ver o que é, vamos fazer, né? E aí agora eu quero que você explique, porque até agora eu também não sei o que aconteceu. Você não entendeu nada. Não, esse bastidor, esse até chegar no dia lá no Positivo, eu não sei. Tá. Eu estava longe. Vou contar. Então conta pra gente. Então, a Louvor Eterno teve uma pausa, justamente quando eu me mudei para Londrina, né, para aquele tempo que eu precisava, eu entreguei a gravadora pro meu pai e falei, olha, toca, porque eu preciso de um tempo para minha família. E ele fez isso por um tempo, porém foi bem naquela transição do físico para o digital. Isso. Então já estava em mudança tudo isso, né? Minha mãe teve um problema nas cordas vocais, como a maioria deve saber, e já não estava mais conseguindo gravar. Então eu acho que foi um misto de coisas, sabe? Então, claro que a frustração, o sentimento de dor por aquilo que estava acontecendo com ela, nos desmotivou de certa maneira. Meu pai sozinho, eu em outro momento da minha vida, o físico deixando de existir, vindo só o digital. A Vanessa também não estava por aqui, A eu Vanessa já acho. tinha ido embora, já estava morando fora. Acho que tudo somou, sabe? E nós pensamos em, não digo dar uma pausa, nós pensamos em encerrar as atividades. Né? Achando que tinha acabado aquilo, né? Porque Achamos realmente, que tinha acabado. vamos vender o quê? Sim. Né? Como é que vai se sustentar Sim. isso? Contratar um cantor, você faz para a minha gravadora, sim, daí. Na verdade, tudo que nós tínhamos... Tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo. E Mas rápido. antes mesmo dessa pausa, eu já estava colocando tudo que era da gravadora nas plataformas. Então, a gente está há muito tempo já... Não estava atrasado, Não. estava andando então, junto. quando começou essa tendência, Dos essa streamings. mudança, as pessoas nem acreditavam que o CD iria acabar mesmo, a gente já estava vendo.
Então não é que a Louvor Eterno voltou agora digital, a gente sempre foi. Sempre foi. Então já estamos lá nas plataformas há muito tempo. Porém, pensamos, bom, vamos manter só aquilo que a gente já tem, as matrizes que nós já temos, né? Os álbuns que já foram gravados, e não vamos mais gravar ninguém. E vamos encerrar e manter só aquilo que já existe. Esse foi o nosso pensamento. Mas os pensamentos do Senhor são diferentes. Eu confesso que eu nem pensava em voltar com gravadora, gente. Eu tô com a agência de viagem há 9 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Em outro momento da minha vida, não passava Louvor Eterno na minha cabeça. Mas, como eu falei para vocês aqui antes de começar a gravação, nos últimos anos eu fui tentar me conhecer, entender quem eu sou em Deus, quem Ele é de verdade, o que Ele tem para minha vida, qual é o propósito que Ele tinha. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não quero nada mais que contraria a vontade de Deus para mim. Então, se o Senhor falar para mim, vira pirueta, eu vou virar. Por quê? Porque eu confio que aquilo que Ele tem para mim é infinitamente melhor do que eu posso escolher sozinha. Então, realmente me coloquei nessa posição. E buscando, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Comecei um projeto com mulheres na minha casa. Nós fazemos um café uma vez por mês com mulheres. E entendi. Dá vontade de se filtrar lá com as fotos que ela faz lá. Bonito, né? Cada comida Nossa, boa. as comidas ali. Eu fico, cara, por que não precisa de um fotógrafo isso aí? Porque ninguém que ser chama de uma mulher. fotinha. Tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Vai ter que ter Fotinha, peruca, isso aí então. eu iria. Pede ali, ó. Olha, ó. Não, Rocha. Vamos negociar aí. Ai, ai, ai. Então, comecei esse projeto com mulheres, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Em outro momento eu posso vir aqui talvez contar um pouquinho da parte pessoal, né, de algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas que todo o processo nos leva a um crescimento. Né? O Senhor não nos traz uma dor sem um propósito. Então eu enfrentei algumas coisas nos últimos anos, venci e entendo que onde a gente venceu é onde o Senhor quer nos usar. Isso. Né? Onde houve a nossa maior dor, ali está o nosso maior testemunho e é onde está É uma capacitação, a né? capacitação do Senhor. Então, assim, eu vejo que aonde eu sofri, aonde eu precisei ressignificar na minha vida, é assim que eu tenho Que ele ajudado pode te outras usar. mulheres. Ele pode te usar ali. Então, não foi de Com propósito. conhecimento de causa, né? Não é aquela Exatamente. conversa, não, aqui eu tá lá, Exatamente. eu já vi no Nunca livro. vivi ali no livro uma tem um vez. livro, eu vi ali no livro, alguém me contou, fui numa palestra. Não, Fiz um curso. foi comigo. Eu Sim. sei, eu tenho Passei autoridade por para te isso. falar. Exatamente. E eu sei o que você está sentindo, é de verdade, isso aí. E aí, assim, hoje eu vejo que eu posso orar por uma mulher que passou por algo que eu passei com propriedade. Eu entendo que o Senhor nos dá uma autoridade sobre aquela área, né? E é tanto assunto, né? Eu vou ter que voltar lá atrás para contar para vocês. Eu perguntando ao Senhor o que é que Ele tinha para minha vida antes da gravadora. E Ele me falou em um momento que o que Ele tinha para minha vida era com mulheres. E enquanto a pessoa falava comigo, eu pensei, Senhor, mas como eu vou poder ajudar essas mulheres se eu ainda estou machucada? Eu ainda preciso de cura. Como que eu vou poder? Eu só pensei, a pessoa falou para mim, eu só faço o que eu estou te mandando. Que enquanto você faz aquilo que eu mando, enquanto eu te uso para curar, eu curo você. Ótimo. E naquela semana Deus usou umas 3 pessoas para falar comigo da mesma maneira. E eu entendi. Falei, Senhor, mas o que eu vou fazer? Falei, bom, vou fazer o que está no meu alcance. Vou fazer um café na minha casa e vou começar a convidar mulheres para vir. E assim foi. Só que, mesmo que de forma não intencional, as mulheres que acabam vindo são mulheres que estão com algum tipo de problema no casamento, vida sentimental, solteiras, divórcio, traição, enfim. Mulheres que passaram por coisas parecidas com aquilo que eu passei. E o café foi crescendo, então hoje assim, o nosso espaço já não está nem dando conta, a gente tem que segurar as vagas. E estamos orando aí para entender o que o Senhor quer, se Ele quer que a gente passo. abra para mais mulheres em um outro espaço, e tem sido muito bom. Desculpa. Pode me cortar, conta Desculpa. aí. Fala aí. Não, pode não falar. queria cortar, mas agora que você... a hora que você falou de fazer algo enquanto está sendo curada, eu lembrei daquela passagem que tinha 10 leprosos e Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote. Quando ele falou isso, eles não estavam curados. Sim. Eles se viraram e foram andando e foram sendo curados. Uau. E foi o que está acontecendo Sim, com você, sim, o que sim, aconteceu sim, com você. Só que você foi aquele que voltou e falou, Deus, Jesus, agora
eu quero me dedicar a você, eu quero te agradecer. É o que você está fazendo. Exatamente. Eu entendi que não é só sobre mim. Né? Às vezes a gente está tão focado na nossa dor, no problema, na história triste que a gente viveu, naquilo que... Enfim. E aí você não consegue olhar que ao teu redor tem pessoas com problemas muito maiores que o seu, com dores. Talvez que para você pode parecer pequena, mas para aquela pessoa é grande. Então, às vezes a gente é tão egoísta, né? Ai, só vou ficar aqui com a minha dor. Não, o Senhor, Ele quer nos usar. Né? E é isso mesmo. Enquanto a gente está ali, Ele vai curando. Eu lembro um dia que eu fui gravar com sua mãe, daí ela falou comigo, Rogério, ela tá sofrendo tanto. Aquela coisa da mãe mesmo, né? Não era da cantora Mara Lima. A gente estava na casa dela assim, ele tá sofrendo tanto. Acho que o Lucas estava por ali e tal. E ela falou assim, mas não contou nada de fato. Ela falou, sofrendo, um momento difícil e tal. E eu tinha visto você naqueles dias e falei assim, cara, a Dai tá muito triste, tipo, assim, tá muito, né? Mas, tipo, não é da minha competência, né? E aí eu lembro um dia que a gente tava no evento da tua mãe e você chegou depois de um tempo. E eu te falei, você tá bem, né? Lá de baixo eu falei, você tá bem, né? Tô muito bem agora. Já tava num outro patamar, Sim. né? Então, assim, eu lembro bem dessas duas, né? Porque a gente não tá junto o tempo todo, né? Sim. Então, não acompanha ali. E tem coisa que você não põe na rede social. Né? O que me dói, eu não vou pôr lá, né? Só Sim. põe o que tá bonito. Tô sorrindo, Você tô falou feliz. assim que eu né? sou influencer, né? Mas É. tem coisas que não dá, né, Não pra dá gente pra falar. compartilhar Um assim. dia eu vou falar, porque o senhor Sim, já me disse que sim. uma das coisas que ele quer é que eu conte o testemunho inteiro. Quiçá escrever um livro, Sim. né, que possa Sim. ajudar ainda E aí vai milhares chegar de esse pessoas. momento, Sim. mas no off eu conto pra quem precisa ouvir, pra quem precisa de uma palavra, e eu aplica sempre aquilo conto. como ferramenta, né? Exatamente. Usa como ferramenta. Então, e aí eu achei que o que o senhor tinha era só esse projeto com mulheres, né? Fui estudar, fui fazer BSSM, fui fazer curso Paulo Vieira, fui cuidar de mim, né? Do que eu podia, e entender o que o senhor queria. E aí, ano passado, eu fui num culto, e eu gosto, às vezes, de ir em lugares onde as pessoas não sabem quem eu sou, nunca me viram, porque às vezes a gente, não é que a gente desconfie, mas é tão fácil, às vezes, receber uma palavra, né, de alguém que sabe da minha vida, que sabe quem eu sou, sabe da minha família. Então eu fui num culto, numa tarde. Aleatório. E sentei, fiquei quietinha, e Deus usou o pastor para falar para mim. Ele veio até mim e falou... Não, primeiro ele falou sem vir até mim, ele falou lá na frente. Que ele via alguém que vinha de uma família e que essa família já tinha sido usada, foi instrumento nas mãos do Senhor para resgatar muitas vidas da boca do inferno, através da música. Algumas gerações. E que isso nunca deveria ter deixado de acontecer. O Senhor nunca planejou que isso acabasse. E que o o Senhor tinha era um novo tempo, ainda maior do que o primeiro. E que apenas bastava falar sim. Nisso ele veio até mim, e aí ele falou mais coisas, né? Falou que existia um legado sobre a minha vida, e é daí que veio o legado continua, porque ele falou o legado, né? Existe um legado sobre você, e o Senhor, ele quer te usar como um molden, porque a internet ela não funciona sem um molden, e você é o molden da sua família, no que quer dizer esse ministério. Eu vejo uma empresa, mas que é um ministério, e o Senhor precisa de você, ele tem um novo tempo, você só tem que falar sim. Ele falou mais um monte de coisa que eu já nem lembro. E eu fiquei pensando, bom, música, estúdio, que ele foi falando tudo isso, luz, câmera. Falei, gente, só pode ser a Louvor Eterno, porque a agência não tem nada a ver com isso. E fiquei com aquela palavra e comecei a fazer prova de Deus. Falei, Senhor, me confirma. Prova de Deus não, prova da palavra, né? Me confirma. Foi o Senhor que falou? Então me dá sinais. E aí o Espírito Santo falou comigo. Você não perguntou por tanto tempo para mim qual era o propósito que eu tinha na tua vida? Qual era o ministério que eu tinha? Tá aí. Sempre esteve debaixo do seu nariz, mas você não enxergava. E eu pensei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Não é o Espírito Santo. Tô pirando agora. Fiquei louca agora pirei. sim. E eu falei, então tá bom. Se for o Senhor mesmo... Vou aparecer com essa história do meu pai, ele vai me bater de cinta. Eu falei, tá doida, menina. Não, bem isso. Eu falei, Senhor, se for realmente o seu propósito, foi o Senhor que falou comigo, eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe, mas principalmente pra ele. Se ele topar, sem me questionar... É porque essa parte dele, né? É. Essa parte da gravadora, de estar ali naquela... Né, grava, faz, não sei o quê. Ele tá ali por trás. Ele não gosta nem de aparecer, mas ele tá ali. É ele. Né? Bom, Senhor, eu vou falar com ele. Se ele topar de primeira, eu vou entender que foi o Senhor e vou obedecer.
Aí cheguei na casa deles num domingo, olhei pros dois assim, falei, pai, minha mãe ali, né? Mas eu falei pra ele, pai, vamos voltar com a Louvor Eterno? Ele olhou pra mim, ele não fez nenhuma pergunta. Ele só falou, vamos. Como que você pensou? Aí você, uai. Aí você fala, Eu falei, bom, eu não estava preparado para essa resposta. o que você está pensando? Como assim? Eu falei, bom, pai, eu não pensei muita coisa. Mas eu só sei que, depois de tanto tempo parados, nós temos que voltar em grande estilo. Não dá para voltar de qualquer jeito. E aí ele olhou, fazendo tipo um show? Eu falei, é tipo isso. Vamos fazer. Caramba. As coisas foram encadeando, né? Que engraçado. Pai, você tem dinheiro? Porque a gravadora está, né, Parada. Não. Eu falei, então, bom, então nós vamos orar, que o Senhor vai dar um jeito nessa história. Se for Ele, né? E literalmente, gente, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não sei nem explicar. Todos os cantores que nós procuramos, a grande maioria deles, né, aceitaram o convite. Então nós fomos vendo que o Senhor, ele esteve em cada detalhe, foi confirmando Ele isso. dizia assim, é coisa grande. Eu como testemunho ocular, né? Tava do lado de cá. Sim. Cheguei lá e falei, cara, porque assim, é um show positivo. Aham. Beleza, é grande, tem um som bom. Quando eu vi a massa se movimentando, as equipes para cada coisa, eu falei, cara, quem que Quantas bolou pessoas isso? envolvidas? Você sabe que eu não contei? Mas eu acredito que mais de 100 pessoas trabalhando. Uau. Eu tava pensando em umas 50 pessoas. Fora os cantores, né? Não, Sim. eu acho que de profissionais tinham uns 60. É. Mais as equipes de apoio, jantarada e todo mundo com rádio, não sei o quê. Os artistas, né? Eu acho que mais, Cara, Rogério. É, Se não, a gente for sim. contar segurança, Sim, recepção, sim, nesse tudo sentido foi sim. mais. Sim. É que eu vi a parte técnica, Sim. entre técnicos, Aham. operadores, cinegrafistas. Gente, era muito. Não tinha ninguém convidado ainda, não tinha nenhuma pessoa dentro do negócio. A casa quase era um cheia. exército, Tava cara. cheio, é. O palco, aquele palco. E assim, ó, aí eu vou falar. Fora os músicos. Aládio, prepara o vídeo 1 aí que daqui a pouco a gente vai soltar. Aí eu olhava aquilo, porque eu sou do bastidor. Eu sei o trabalho que dá montar um show. Eu sei um trabalho. Eu montei o primeiro show da sua mãe. A gente sentou lá na gravadora, lá em cima, e a gente riscou ali e fez bobagem, um banco de praça com não sei o quê, entendeu? Quando eu vi aquilo, era painel de LED, era não sei o quê, uma estrutura. O GC mandou pôr um piso vinílico no negócio, no palco, para ficar... Sabe a palavra excelência? Era essa a palavra define tudo. que eu ouvi em tudo. Tinha lanche bom, comida boa para quem estava trabalhando aqui. Tinha um outro recepção para os cantores e convidados e pessoas que vinham com eles. Cara, um negócio, uma sinergia, tudo acontecendo. Você não via discussão, briga, griteiro, você não via nada. Você via quando você via alguém veio e tirou o pano de cima do negócio, outro veio e tirou não sei o quê, o outro estava fotografando, tinha um cara gravando dali, outro gravando lá, outro gravando com o celular, outro filmando. Todo mundo sabendo o que fazer. Cada um fazendo sua coisa. Na hora Havia certa. uma sinergia Sinergia. em tudo. Todo mundo estava fazendo alguma coisa que era de um propósito. E eu não participei de nenhuma reunião que me orientaram. Eu falei, Daiane, qual que é o briefing? Me dá um briefing. Ela falou assim, sem briefing, segura na mão de Deus e vai. Mandou uma mensagem para mim. Sem vem, sem briefing. Na verdade, a reunião teve mais de quem Sim. estava ali na coordenação. Sim. Mas o restante da equipe, da câmera, do som, não teve uma reunião de todo mundo. Foi na hora. Ela mandou para mim, falou, não, eu não tenho briefing, segura na mão de... Só O que você vai. quer que eu faça? Ela falou assim, segura na Só mão de Deus e filma. vai, cara. Vai lá, fotografa, vai e vai dar embora. tudo certo. Tá bom. Né? E assim, Exatamente. foi maravilhoso. Assim, a gente... Na verdade, o que eu pedi pro Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu vou obedecer. O Senhor quer? Eu, naquele momento, não queria voltar com a Louvor Eterno. Porque eu sei o trabalho, eu sei tudo que a gente já enfrentou ao longo dos anos. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas, as afrontas. A competição. Exatamente. Que por pessoas mais... puxando seu tapete. mas é evangélico. Não, mas há uma competição. Uma competição financeira, de empresários e tudo Exatamente. mais por trás, de aquilo que os cantores querem alcançar. Um negócio que é natural. Por Né? muito tempo, né, quando nós nascemos, né, dentro de gravadora, dentro de música, a Louvor Eterno sempre foi uma gravadora focada no reino de Deus. Meu pai, o Rogério, sabe mais do que eu até para falar, porque eu sou filha, então eu poderia Tá falando pela contando emoção. vantagem. Você é uma pessoa de fora que conviveu com ele.
ele não está e nunca esteve apegado em dinheiro. A Louvor Eterno, ela não foi criada para ficar rico. É lógico que o Senhor honra o nosso trabalho. E o Senhor prospera quando a gente obreiro obedece. do seu salário. É apenas uma consequência, mas sempre foi ministério. Tá. Sempre foi reino de Deus. Então... Não, e nos tempos áureos, assim, nos melhores tempos, cara, a gente tava lá com a Mara no palco, aqueles palcos nas cidades, os negócios e tudo, viajando com ela. Aí você olhava embaixo do palco, ia sair com a mesinha da Coca-Cola, aquela mesinha de montar, com o CD ali, cara. Alguém quer CD? Alguém quer CD? Pega aqui. Tipo, tem para vender, tá aqui, eu tenho aqui. Não é porque a Mara Lima veio aqui, mas não tem nada dela. Não, ele tava ali, no cantinho. Ó, alguém quiser, tá ali. Entende? Então, assim, essa pegada, essa coisa, e dizer, não, mas foi muito ganhar dinheiro e ficar rico. Sim, houve um trabalho muito grande, e eu sei que houve. Né? Eu acompanhei do trabalho, a parte do trabalho. Né? Aquela coisa de gravar programa de televisão na casa da sua mãe, vai para lá, vamos gravar clipe, vai para o meio da rua e anda, e, né? Aquela correria, era uma correria para todo mundo, né? E com os tempos, com as viagens, né? Ela mesma contou do documentário que eu fiz, que largava vocês e ia, e depois só voltava, a criança já estava andando. Né? Daqui a pouco estava cuidando da loja, ela nem tinha visto isso acontecer, né? Porque ela correu o Brasil. Muitos anos, né? Viagem uma atrás da outra para construir o que eles construíram que tem, hoje. Claro. Né? Então era uma viagem atrás da outra. Minha mãe muitas vezes ia chorando viajar, isso mesmo que você falou. Por ter que nos deixar, então assim... Não, as meninas pequenininhas, deixava com uma pessoa que ia cuidar, com o pai, ou às vezes ia até o GC junto, e daí, tipo... Puxa, e apanhei muito na vida, gente, de babá, e tudo mais. Enfim, isso fica para uma outra história. Eu queria rodar o vídeo do making off ali, mais ou menos, que tem do evento lá. Um pouquinho dos bastidores. Roda lá, por favor. Há 43 anos, nasceu um propósito. Mais que uma gravadora, um chamado eterno. Cada canção, uma ponte entre o céu e a terra. 43 anos de fé, esperança e transformação. E cada cantor, uma voz que ecoa o propósito divino. Cada um, uma missão única, um chamado específico. Unidos por um propósito maior, levando a mensagem que transforma vidas. Louvor eterno, fé, esperança e transformação. Um legado que ecoa no tempo, um chamado que não se cala. Muita gente vê isso ali, muita gente vê aquilo que está acontecendo e diz assim, nossa, que gastança, não sei o quê. Sabe o que quer dizer? Toda a tecnologia de ponta, e que também não é ainda... Não tem muita coisa acima disso do que foi usado. Mas assim, tudo que eles puderam pôr de tecnologia de ponta foi usado para o reino. Assinou Louvor Eterno. Mas é para o reino, eu digo. Né? É feito para dizer assim, não, a gente também consegue entregar o melhor. Sim. A gente não sei como é que eles pagaram, cara. Porque eu fiquei olhando e falei, cara, da onde? Como? Eu não sei, nem quero saber. Mas assim, eu fiquei orgulhoso vendo de toda essa história que a gente fez e acompanhou, de ver como foi feito. E tudo que foi empregado ali do melhor para ser feito. O detalhe, sabe quando parava de cantar? Não, você tem que ficar aqui, para você ficar bem enquadrado. Aqui você não sei o que lá, vire de lado aqui. Aquela direção, por quê? Porque era para tirar o melhor. Estava feito uma luz para aquilo ali, para aquele momento, ia acontecer tal painel, a entrada era assim, ia ter um cara ali cantando, outro saindo, outro entrando, a transição entre os cantores. E eu sou do bastidor, fico só cuidando. Falo, cara, que legal. E não tinha lá atrás um fervo. Lá atrás não tinha um fervo. Porque normalmente é aquele griteiro, aquela loucura. Não, era entrega, testa microfone, testa fone, não sei o quê. Mas errou. Mas pifou fone. Você imagina quantos fones de ouvido tinha ali sem fio, quantos microfones sem fio, mais os rádios de comunicação. Claro que é da BO. Fácil tinha cantor que chegava num lugar e ficava mudo, o fone dele não conseguia se ouvir. Sim. Tinha que parar, voltar, ver por quê e tal. Então, assim, coisa de gravação.
Normal. Né? Normal. Não era Técnica. apenas um show, Não, né? era uma gravação. Também. E também não dá para um cantor chegar no meio de um palco daquele louco de grande sem um retorno e cantar direito. Sim. Né? Não tem. Então parava, voltava, tal, de ser o tardão de lá, né? Sim. Mas assim, Acho que a última música terminou meia-noite e meia. eu achei muito legal. Eu achei do cuidado das equipes, falar disso aí também. As equipes, o cuidado, a educação de todo mundo. Sabe, assim, achei muito legal Respeito, mesmo. né? Tinha hora que eu ia chegar, cara, não, pode ir até ali, você pode ir. Tal. Não é aqui, não entra aí. Não, os caras mesmo ali, não, posso ir ali? Posso. Se eu for por ali atrapalhar, não, pode ir que tá. Aí perguntava no rádio, o cara vai aparecer aqui, não, então não, pode entrar aí. Então, assim, todo mundo nessa sinergia, na colaboração, uma coisa profissional, bem feita, né? Então, assim, um cuidado. E é aquilo que eu falo. O cuidado com quem estava carregando o cabo e tinha um lanche legal para comer, para escolher o que comer. Sim. Porque isso às vezes não tem. Chega um cachorro quente para você ali, um pedaço de pizza, um bandejão, uma marmita. Não, tinha mesmo um buffet montado lá, uma equipe cuidando desse buffet, a outra equipe cuidando do outro buffet, servindo, entende? Então isso eu achei legal. Isso, sabe, eu como operário da coisa, falei, cara, que honra. Que honra para as pessoas poderem chegar ali. Tinha maquiador para quem estava só de back, para quem estava só de não sei o quê. Tinha maquiador para os cantores principais, salas divididas. Né? Então, parabéns. E eu vendo você trabalhando, Dai, falei, cara, ela tá de boa. E daí a pouco ela apareceu com uma roupa. Ela estava lá de camiseta e tal, e vai, não sei o quê, brigando. Tem uma hora que ela não gritou, mas não é para fazer assim. Eu já falei, aquela mulher. Coordenado ali, legal. Tem voz de comando. Voz de comando. E tal, mas dali a pouco ela apareceu toda brilhando, cintilante, maquiada para fazer a abertura com o pai, com a mãe, aquela coisa assim, né? Honrando ali eles e tudo. O GC não teve que puxar ele na marra para frente. Ele não quer ir, né? Foi lá, Ele gosta muito de aparecer. Falou tal. Então, assim, não foi feito de qualquer jeito. Não, foi. E acho que às vezes, né, nem se pensasse muito para fazer, chegaria naquilo. Foi uma coisa que veio, foi como eu disse, né? Não tem como não espiritualizar tudo, porque a nossa vida ela é 100% espiritual. Sim. E como eu falei, eu pedi ao Senhor. O Senhor quer, eu vou obedecer. Mas então o Senhor vai fazer o melhor. Eu não tenho dinheiro, o Senhor vai prover. E ao contrário do que eu já ouvi, né? Porque eu falo que os haters adoram vir falar na internet. Não foi feito com dinheiro público nem um centavo. Não tem lei Rouanet, não tem mas a mãe dela nada. é deputada, ela conseguiu viabilizar isso aí. Nem um centavo. Então, o Senhor proveu de recursos próprios, mas foi Ele que proveu cada centavo daquele show. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. O Você estava falando que ele estava sem um rim, não sei porquê. Tipo isso. Mais ou menos isso. Ele falou sobre um rim lá que ele andou vendendo. Né? Isso. Então, o Senhor, Ele faz a promessa e Ele paga a conta, né? Daquilo que Ele fala. Então, foi tudo colocado no altar. Teve muita oração, gente. Foi campanha de oração toda semana, jejum, tinha intercessores. 100% reino, porque aquilo não foi só um show. A gente fala show para as pessoas entenderem, né? O que tá é. Fazendo. Senão ninguém vai entender. Que tipo de evento que é? É um show, mas é uma gravação. A gente fala DVD, mas não é DVD. Mas também tem que falar para as pessoas entenderem. Mas foi um culto de celebração. Não, e o pessoal celebrou. Eu estava ali no meio do povo cantando, gente cantando mesmo para valer. Sim. Às vezes parava porque, né, tinha que voltar a música, a galera continuava cantando. Então foi um momento assim nostálgico de lembrar. Emocionante demais. De unir, sim, como eu falei, o passado com o presente e o futuro que ele tem para Outros nós. cantores cantando as músicas da Mara, Sim, né? Músicas lá do primeiro, foi muito legal, né? Vieram a Shirley Carvalhais, gente. Sim. E eu vou te falar que eu falei com ela, eu falei assim, Shirley, eu não quis falar para ela que eu conheço ela de criancinha, né? Mas quando eu viajava para Jotacaiama, que a gente se encontrava e fazia a mesma voz, gente. Sim, que voz, né? Gente, enchia a casa, sabe? Quando a pessoa... E ela assim, ó... Plena. Boa, sem esforço. E, sabe, né? Não lembro quem estava cantando com ela, dali a pouco chamaram ela, entrou assim e mandou aquele vozeirão. Eu lembro que o menino do making off estava filmando aqui, ele virou para mim assim e falou: "Você é louco? Olha a voz da mulher, cara." Né? E daí eu falei a idade dela para ele, ele falou assim: "Você tá brincando?" Eu falei: do tempo do EPA aqui, desse negócio, né? Sim.
E a voz, cara. E daí fui falar com ela, né? Depois que se conhece, assim, falei, Chile, isso não é a mesma coisa. Ela falou assim, é graça do Senhor. Porque eu mudei, envelhecia, né? E a voz permaneceu. A voz é a mesma coisa, cara. É Sim. impressionante. Incrível, Porque né? você ouvir pessoas no CD, DVD, é uma coisa. Eu ouvia ela ao vivo. Né? Eu fazia o som para ela cantar. Né? Sim. Eu soltava o playback nas viagens. E dali ali eu tava no pé aqui, assim, vendo. Parei, falei, meu, sensacional. Né? Aquela vozeirão assim chegando. Nossa, foi. E a ideia foi essa, unir os cantores lá de trás, né? Com a nova geração. Então teve desde Shirley, Leandro Borges, Sarah Evelyn. E depois enfim, que ela trocou de mistério. roupa, a tal da Daiane Lima, que não falava nem na televisão, Tinha vergonha. tinha vergonha, É. a vexada, O Senhor me jogou na veio fornalha e cantar, falou: viu? ou Chegou você, cantando. ou você fala ou morre. Eu passei para ela e falei, ô, Dai, você vai cantar? Falei, vou, Rogério. Falei, Jesus, eu vou, não sei como, mas eu vou. Com tudo aquilo. Sim, ela doida, vai lá organizando cantar tudo. ainda. E ainda eu fiquei preocupado. Falei, como Presença vai? de espírito para cantar ainda. Então, e como os bastidores sempre tem, né? A gente não conta, as pessoas que estão ali Sim. assistindo ao evento não sabem, mas claro que teve problema, claro que deu coisa errada. Problemas Sim. acontecem. Então, eu estava Correria. nervosa, apesar de não Correria. parecer, eu estava nervosa. Produção. Orando até o minuto de começar ali, a gente estava clamando ao Senhor. Não sei nem como eu não estraguei toda a maquiagem, de tanto que chorei, intercedendo para que as Não, e coisas troca a roupa, funcionassem. muda a maquiagem, muda o cabelo. Não sei, confusão, Mas- cara, confusão. O Senhor mandou cantar? todo. Então o Senhor faz. Mostra aí a foto dela cantando que eu vou provar. Eu trouxe a foto lá. Tio. Vamos lá. Mostra, olha lá, ó. Olha. Com o pastor Lucas. É Lucas, né? Pastor Lucas, isso mesmo. E olha que honra. Não, que legal que foi isso Pastor aí. Lucas, um cantor que eu admiro, a música que eu amo, o pintor do mundo. Eu também. Olha lá, gosto olha lá, muito. ó. Ela cantando sozinha lá, ó. Nem desmaiou nem nada. Tava firme e forte, cantou valendo, bonita lá. Tinha uma ambulância Olha lá ó. fora, mas Tinha não ambulância, precisei. foi útil, não precisou. Não precisei da ambulância, Olha lá, ó. graças a Deus. Ó, as fotos são minhas, ó. É, eu que fiz, Pia, tava lá. Até. Pra provar que você estava Olha lá. lá, tava Olha lá lá o com Olha lá, você. Rogério. E outra, duas coisas que já que ele pôs a foto ali do Melquisedeque. do Melk e tal, mas eu tava com o Melk no primeiro DVD da Mara, ele que produziu. E daí a gente fez até uma gravação lá para postar juntos. E assim, eu vi a alegria e o conforto do teu pai. A gente se encontrou, daí a gente foi pro palco, a gente desceu, andou ali embaixo e tal. Sim. Eu vi o conforto dele, ele estava bem, ele estava seguro daquilo que ele estava fazendo. E teve um momento que sabe? acho que foi quando a minha mãe foi cantar o In Memória. Foi esse momento. E ele sentou um pouquinho para assistir. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. E eu fiquei olhando, fiquei de pé assim, perto dele, fiquei olhando o brilho do olhar do meu pai. Ele estava radiante. E eu recebi uma palavra esses dias que esse show, né? Enfim, tem gente que Sim, se é o ofende show, com a a palavra apresentação, show. o culto Mas enfim, musical. este evento Esse comemorativo evento, o de evento. 43 anos, ele foi um presente de Deus para a vida do meu pai e da minha mãe. Foi um bálsamo. Foi um bálsamo, realmente. Então, assim, apesar de muita coisa eles terem confiado a mim, Sim. eles continuam na gravadora. Sim. E foi, digamos que, mostrar para eles que nunca acabou, se foi só uma vírgula. E eu tava fotografando tua mãe no camarim, fazendo aquecimento e tal, ali com o Marcelo. Daí ela levantou e falou assim, eu posso esperar um pouquinho? Pediu pro Marcelo e tal. Ele falou, vamos lá que eu quero ver como é que ficou. Daí ela não tinha visto. Sim. Daí a gente foi por trás lá tal, né, no meio daquela filmando, aquela bagunça lá. Daí ela entrou assim, eu fiquei aqui só olhando. E ficou ela. linda a foto que você fez. Eu fiz uma foto dela assim, ela olhando tudo assim, bem tranquila, assim, sabe? Curtindo o momento. Curtindo ali, parou assim. E eu imagino o que passava ali. Sim. Né? Acho O que lembrando, passava. né, toda de tudo isso aí. Trajetória. Né? Então, Até aquele vídeo do começo, que foi contando um pouquinho a história, para gravar aquele vídeo foi muito emocionante. Eles choraram muito, lembraram de histórias que nem eu sabia. Então, eu sei que foi um presente do Senhor para a vida deles esse evento, sabe? Foi muito edificante. passa o outro vídeo aí, lá, já lá. Não, ela gravou com a Soraya Moraes. Com a Foi um Soraya momento Moraes. muito legal. Assim, muito top. E assim, né, em particular da Soraya ali, deu um problema no fone. Cara, tudo certo. Ela chegava ali na posição, não dava. O fone não funcionou. Não funcionava, ela parava. Sim. Daí voltou. Aí foi. Chegou uma hora que ela disse, tá, então depois eu gravo.
Saiu, continuou tudo, daí né, depois ela voltou e fez. Mas assim, é inexplicável, é para isso, eu não podia cantar sem. Existe, né? claro, né, a parte humana, mas existe a espiritual. E Claro. nós sabemos e entendemos que havia uma batalha espiritual muito grande. Porque quando a gente fala, né, de uma empresa que é um ministério e aonde o nosso trabalho fazia com que vidas fossem resgatadas da boca do inferno, com certeza o inferno não está feliz. Então nós temos noção da fúria que nós enfrentamos para esse show acontecer, né? Então, Da importância a disso importância tudo, de né? estar orando. E assim, é a volta, né? Não é assim, só sobre cara, este não evento. morreu, não foi afogado, né? Não sucumbiu. Tava numa pausa, tava num tempo. Aquela história da flecha, não, já ali guardadinha, né? Tipo assim, sendo preparado ali, né? Imagina lá o cara preparando, né? Para poder momento. tirar de novo e lançar. né? Lançar. E quantas Então, vidas, né, estiveram nesse evento? A gente casa não cheia, sabe a Daiane. proporção. Casa cheia. Lotado. Lotado, teatro. 100%. Eu falei assim, como é que faz isso? Para lotar o positivo. Lotado. E tinha gente nos camarotes. Tinha gente que comprou camarote para ir. Tem gente que, sabe, E muito legal. Logo que nós abrimos as vendas, né, eu fiquei com medo. Porque eu pensei, Será meu que Deus, vai? como é que isso vai lotar? Bom, tem gente que diz que nós ficamos ricos com a bilheteria. Não, Sim, gente, ficou. A bilheteria não pagou Nem a base desse show. Nem o lanche. Não. Então, assim, ajudou, lógico. Claro que ajuda, né? é o Mas dinheiro que tá. não paga a conta. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, e se não Povo não lotar? vier? Não é pelo E dinheiro, é porque o longe? dinheiro não paga, mas É porque longe? tem que estar lotado para ficar bonito. Não, é longe pra É caramba, longe. fora de... E aí, o que eu fiz? Dia de A gente- semana, no meio de semana. A gente vence as nossas batalhas no joelho. E eu falei, Senhor, o Senhor mandou, o Senhor resolve. E eu sonhei com o número exato de pessoas que teria lá. Caramba. Sonhei e a conta fechou. Então, Não, e um povo lotou. alegre, cara. Tava assim, as pessoas felizes, sabe? Se eu via assim mesmo um brilho nas pessoas, as pessoas cantando. E cantando pra valer, né? Ali, Foi sabe, uma noite sendo- de renovo para Foi. muita gente. Foi E muito bom. isso a gente tá falando dessa noite, né? Mas a gente sabe que depois, com o lançamento dessas músicas, aí a proporção do alcance no reino Vai embora. espiritual a gente não tem como saber, né? Nem vai saber, Porque a nunca vai música saber ela aqui. chega em lugares onde talvez esse podcast aqui não chegue. Lugares e aonde gerações. Um pastor talvez não chegaria com uma palavra, mas a música ela chega. Não cansa. Ela chega e, além do que, ela permanece. Permanece. Porque daqui a 10 anos alguém vai ver isso e vai ser tocado. A música nunca acaba. Não, a unção, ela não morre, ela permanece viva e alguém vai ser tocado por aquilo e alguém vai mudar de vida por causa daquilo. daquela música. Há 10 anos atrás, já tem 10 anos, mas eu estou sentindo o Espírito Santo agora me tocando. Ao longo da vida, né, dos meus Isso. 38 anos, quantos testemunhos eu já ouvi, né, de pessoas falando para minha mãe. Eu aceitei Jesus ouvindo a sua música. Olha Eu deixei as drogas ouvindo a Não, sua a tua mãe música. parava na van. Eu ia me matar, mas eu escutei uma nossa, música era muito sua legal. e eu desisti de me matar. Eu estava com remédio na minha mão. Eu ia pular não sei da onde. Gente, os testemunhos. A gente parava na van, ela ficava perto da van assim pra fazer foto, e daí as pessoas vinham assim, contando isso assim, um atrás do outro. Não vinha fazer uma foto, vinha contando coisa, sabe? É muito, nossa, isso é muito importante, é muito legal mesmo. Então acho que só isso já vale. Já vale. Vale todo o trabalho. A gente rodou o vídeo, nem vi. Vamos rodar agora. Vai lá então, Lázaro. Gravação DVD 43 anos, Louvor Eterno, projeto maravilhoso. Hoje celebramos 43 anos da Louvor Eterno, em um evento lindo para honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor, Curitiba! Para fazer este lugar, porque o reino de Deus Chegou o grande dia tão esperado.
Dai, a gente viu ali recordações, músicas, enfim, tudo aquilo que foi feito. E agora? E agora? O que está por E vir? agora? O que está por vir? O que é o novo cast? Quem são as novas pessoas que estão chegando? Não tem CD para vender, não tem DVD, não tem nada. Na Nem verdade, Bíblia já não tem para tem vender tudo no mais, é celular. tudo no celular. Né? O que Olha, vocês vão fazer agora? Eu vou te dizer que hoje está mais fácil. Talvez para algumas pessoas pareça mais difícil, mas eu acho que não. Hoje a gente tem mais controle. Então, por exemplo, para lançar uma música, antigamente a gente tinha que esperar o CD chegar da fábrica, combinar com alguma livraria para poder fazer o início das vendas, mandar para as lojas, tinha logística, Uma logística transportadora, muito grande. vendedor, todo mundo envolvido. Correio envolvido. Hoje, gente, tá aqui. A gente lança aqui. Né? Então, tem lá desde o áudio nas plataformas de áudio, o clipe no YouTube. Então, eu acho que ficou mais fácil. Porém, a gente tem que entender como trabalhar, né? Então, apesar das pessoas acharem que a Louvor Eterno está por fora do digital, nós nunca estivemos, como eu falei. Nós já estamos desde lá de trás. São pioneiros, inclusive. Sim. Só que nós demos uma pausa e agora vamos retomar. E nada que a gente não possa correr atrás para aprender, né? Se capacitar o tempo inteiro. Então, estamos cercados de bons profissionais, tem uma equipe de marketing muito boa, tráfego pago, enfim, as ferramentas que estão ao alcance das gravadoras. E agora o próximo passo é começar a lançar tudo isso que foi gravado nesse dia do show de 43 anos, né? Mas, paralelo a isso, a gente já tem um cast novo, novos cantores. Ali apareceram estão fazendo várias pessoas parte novas desse ali momento, sim. Nós estamos com o pastor Thiago Sanz, que é uma voz super potente, esteve cantando ali no show Tem também. uma menina bem nova lá que estava lá cantando também. Tem a Tami Klaus. Tava numa alegria que ela não se Acho que é a cabia Tami, nela. a Ela Tami ficou ali Klaus. atrás assistindo tudo, sentada Que é numa a nossa- banqueta assim. Ela não nossa se cabia gaúcha. nela. Não se cabia Sim. nela, né? A Tawane Camargo, que é uma cantora aqui de Curitiba. E ela tem uma história até muito bonita com a Louvor Eterno sobre legado. O pai dela foi, se eu não me engano, o primeiro cantor a gravar com a Louvor Eterno. Da dupla Joel e Israel. É o pai dela. Joel. Israel, claro. Sim. E aí, assim, não foi algo premeditado, não foi que a gente, vamos gravar a filha do fulano. Aconteceu dela chegar até a gente. E nós, entendendo, conversando, vimos que ela era filha dele. Então, o Senhor, ele continuamente está nos mostrando uma sequência de legado, né? Então, o pai dela foi lá atrás, um dos primeiros cantores, hoje é a filha, faz parte do nosso cast. Temos a Mara Souza, Vanessa Cavalcante, as duas cantaram a música Apocalipse, arrebentaram nesse evento. Foi muito legal. E, enfim, fora elas, temos algumas novas contratações que vamos falar no futuro, né? Ainda não posso contar. Temos a Samantha França, essa eu posso falar, que é uma adolescente, eu falo que é a nossa mascotinha, já está no cast, mas ainda não gravou nada, a gente está em fase de produção dela, né? Terminando produção para poder lançar. E, enfim, temos pedido ao Senhor que, para esse novo tempo da Louvor Eterno, Ele nos apresente quem Ele quer que faça parte do nosso cast. E daí, a questão assim que eu estou lembrando agora, né? E que também eu acho que é uma falta, né? A produção para público infantil, adolescente. Vocês têm um plano para isso aí? Olha, não temos ninguém em vista, tá? Porque, como eu falei... Porque é uma necessidade, né? Eu acho que alguém hoje... mais jovem, né? Mesmo aquela coisa infantil, música infantil, né? Porque tem Aquilo tantas que a opções. sua mãe fez muito bem, inclusive. Tem montes de opções, né? Sim. Que não são. Né? É Então, verdade. assim, nessa linha que vocês sempre tiveram, Sempre. através da sua mãe sempre tiveram, e até cantoras, né? Até lembro da Sarinha lá, que era Sim. pequenininha, eu acho que eu gravei o primeiro clipe dela lá no parque, né? E aquelas doideiras dentro correndo atrás do lobo mau e não sei o que no meio do parque. E a tua mãe inventava, daí a pouco a gente tava dentro de um negócio de festa infantil, que ela inventou ali no shopping estação, gravando aquele calor, aquela confusão. Então, assim, ela sempre investiu nisso, né? E eu lembrei agora, falei assim, gente, a gente precisa disso. É verdade. As nossas crianças não pararam de nascer. Sim. Né? E assim, o celular, tudo. Então, assim, ela fez desenho, ela fez não sei o quê, né? E a Aline Barros fez, e um monte de gente fez. Sim. Mas eu vi assim que deu uma Diminuída, né? uma nas diminuída. produções disso. E as crianças continuam ouvindo. Sim. Né? Então, assim, eu espero ver, Sim. espero ver Isso na Louvor se isso Eterno. aconteceu no Louvor Eterno. Eu te confesso que ainda não está programado, Sim. mas sim, é algo que a gente sempre Não, e teve, é muito né? recente tudo, até para tudo vocês. Muito recente. Vocês estão sendo Então, empurrados, veja, na foi verdade. da metade né? do ano passado para cá que Vocês estão empurrados aí o Senhor nos processo. jogou na fornalha. Não tem e um ano agora ainda tem isso. um ano.
Que você falou com o GCE não tem um ano. Não. Olha. Não tem um projeto. Não, vamos fazer. Vamos fazer e vamos. Acabou. Entendeu? Olha só. Então, Nós organizamos esse show em 4, 5 meses, mais ou menos. Não, e com gravação de base, gravação de muito estúdio, rápido. preparação, arranjo, ensaio, escolha de repertório. E até você fora montar o show, tem tudo isso. Tem tudo isso. E fora você montar um cast novamente, né? Depois de 10 anos parado, não é tão fácil. E nós estamos no momento assim, vamos procurar talentos. Não é bem assim, não é só não isso. Não é um negócio assim também que os cantores estão preocupados com ter uma gravadora. Não. O cara Tem se muito lança, ele cantor vai hoje cavocando. independente. Ele vai cavocando, ele vai indo Sim. ali, ele contrata umas equipes e vai embora. Com o digital, né, com as plataformas, a facilidade, como eu falei, hoje está mais fácil. Sim. Então o cantor consegue lançar a música dele sozinho. Porém, a gente tem entendido nessa volta da gravadora que ter uma gravadora te dá acessos que você não vai ter sozinho. Então, por exemplo, né? você sozinho, cantor, você não vai ter uma equipe de marketing como a que nós temos. Sim. Você não vai ter um especialista em tráfego Como pago. um franqueado. Né? Um franqueado Exatamente. compra uma franquia, Você não vai ele ter- tem a estrutura da franquia. A estrutura da Você não franquia. vai também. ter acesso nas plataformas, né, de digitais, enfim, Com a que uma mesma gravadora força. teria. Então tem os seus prós e tem os seus contras. Mas como gravadora, nós estamos abertos, não estamos fazendo seleção, mandem música, não é bem por aí. Como eu falei, gente, nesse novo... Não que antes não fosse assim, mas agora está ainda mais 100% Jesus. Senhor, quem que o Senhor quer? Nós só queremos na Louvor Eterno quem o Senhor aprovar. Então é claro que a gente vai fazer a nossa parte humana. Estão trabalhando. Fazer reunião, conversar, ver se canta afinado, se canta desafinado, se tem potencial, se a pessoa, né, sabe ser um cantor, digamos assim, porque Porque assim, ó, Tem é todo um diferente, contexto, né? É diferente uma pessoa que canta na igreja só. É diferente alguém que participa de back vocal, não sei o que, de igreja. é diferente. É quem se dá é líder de louvor, não sei o que, na igreja, de ser um cantor. Você tem que ter um perfil. São coisas diferentes. São São coisas diferentes. diferentes. Você tem que ter um perfil. Cantor é uma coisa que eu canto, eu também canto. Já cantei até em dupla com o Rocha, lá numa cantada de Natal, nós cantávamos lá. Sim. Tava lá junto. Entendeu? Então isso canta, a gente canta na igreja, resolve e faz. Ser né? afinado não Agora, quer dizer que é cantor? ter chamado. Isso. Entende? E é o que eu tenho Isso, falado muito. isso. Esses dias eu dei uma entrevista e me perguntaram quais são os requisitos para ser contratado da Louvor Eterno. Claro que o básico, né? Você tem que saber cantar, você tem que ser afinado, você tem que ter presença. Hoje em dia... Tem coisa que se aprende. Sim, vai Tem fazer aula de coisa que é canto, sei dom, lá. é. Enfim, canta Né? bem, tem talento, a voz é gostosa de ouvir, tem um nicho que a pessoa se identifica, sei lá, é sertanejo, pentecostal, pop, seja lá o que for. Hoje em dia, você tem que ter um pouco de conhecimento de rede social. Então, se é um cantor que não sabe nem como é que entra no Instagram, vai ficar difícil, porque hoje é tudo 100% online. Mas, principalmente, você tem chamado para isso? Porque ao longo dos anos como gravadora, nós já vimos pessoas... Eu vou vender meu carro, minha casa, meu rim, mas eu quero gravar um CD. Porque era o sonho dela, mas não era o gravar um sonho do CD. Senhor. Não era o plano do Senhor para a vida dela. Ela pode cantar afinado, mas o Senhor não a Igual chamou para sucesso. isso. O cara grava uma música, explode aquela música e acabou. Então, você realmente orou? Você tem certeza que é esse chamado que o Senhor porque tem tem para que você? Senão não adianta. Tem que ter uma continuidade, né, Dai? Tem que ter uma continuidade, não é? Cara, eu lancei uma música que estourou, o Brasil todo cantou, tá, e a continuidade? Porque se for só isso, foi um golpe de sorte. Mas se for... Como tem muito. Tem muito. Se for Deus, vai se ter for continuidade. Deus, tem continuidade, Sim. porque é um ministério, tem que alcançar vidas, tem que cumprir um propósito. Sim. E o Eu acho que o propósito não é grande estourar. lance, acho que o grande lance da palavra que veio aqui agora é propósito. Propósito, exatamente. E assim, o que eu Não sinto... é o sonho, não é a vontade, não é o talento, não. É o propósito. É o propósito. Porque vocês, veja bem, eu estou lendo daqui. Sim, Eu acho que há um propósito nisso que vocês estão fazendo. 100%. Entendeu? Não é assim, a gente quer fazer, a gente... Não tem nada disso. Não. E nem tem a ver com a Louvor Eterno antiga. Não mesmo. Não tem a ver a temática, o uso, como é que fala? Os critérios. Não tem são nada diferentes. a ver. Né? Sabe que eu sempre falo uma coisa, Dai? Que Deus não reforma. Eu tenho isso para mim. Nem tenho base bíblica para dizer isso aqui para você agora. Não é. Eu tenho, na minha experiência de alguns anos já, que daqui a pouco eu tô sexy igual Rocha, dos meus cabelos brancos, de que Deus faz novo. Sim. Ele não remenda.
Eu não vejo Ele Deus não põe vinho novo em Odres Vegas, né? Ele quebra e faz de novo. né? Entende? E assim, e também essa coisa, quebra e destrói. Não. Ele pega aquilo que não tá legal. Ele, não, peraí, eu vou fazer aqui, ó. É mais fácil fazer um novo. O pedreiro fala isso. Não, reforma, cara. Não, vamos destruir isso aqui, fazemos um novo, é mais rápido, mais fácil. Né? Então, cara, a Louvor Eterno, vamos dizer assim, acabou naquele ciclo. Exatamente. Aquele ciclo terminou. Aí teve uma pausa, um respiro, para vocês verem a importância de tudo isso, até sentirem. Porque, cara, a Mara Lima gravou um disco e virou uma das maiores gravadoras do Brasil. Eles não tiveram tempo, igual você teve o teu primeiro filho. Eu tive filho, aí, cara, parei 2 anos, fui ser mãe, curti, aprendi. Eu aprendi no segundo filho a ser mãe. Não é isso? Sim. Você é outra mãe. Até pro Lucas, você é outra mãe hoje. Sim. Porque você aprendeu nisso. Né? Então, assim, agora, cara, começou do zero. De uma conversa em casa. Vamos. Numa velocidade que vocês nem planejando vocês conseguiriam fazer. Exatamente. Nós podemos até planejar algumas coisas, Não, né, sim. como empresa. Mas eu vou dizer que a gente não sabe. É assustador. O que nós temos ouvido é que o Senhor tem algo que nós não podemos nem imaginar. E amém. É aquele A gente papo, não tem E que também não quero entender, nem a gente saber, só tô tem que indo, obedecer. tô indo, Exatamente. né? é aquele papo de Exatamente. Abrão, né? Vai. Vai, não olha para Mas trás pra onde? e só Vai. Vai andando. Vai para frente, obedece. E até a gente tem usado o slogan de tudo novo, de novo. Então é de novo, mas Claro. é tudo novo. Né? Tem, É uma tem uma nova base, Louvor tem uma Eterno. base, com a tem mesma tudo base, isso aí. com a mesma fé, né, com o mesmo os- né? propósito, Isso. com o mesmo amor, com a mesma excelência, mas é um tempo novo. Não, e olha, veja bem, recomeçar, ter um novo a partir da experiência que vocês têm hoje Sim. é muito diferente. Vamos conversar esse negócio aqui, mas eu já fiz, eu sei como é que é. E eu sei onde errei e eu não quero errar. Eu não quero nem esse tipo de pessoa perto. Exatamente. Né? Já sabe com assim, quem ó, você pode andar. Veja bem, eu de fora, eu sei de pessoas que vieram, uma vez também falou para mim, comeram na minha mesa. Né? Vieram aqui, eu fui cozinhar. Sim. Né? Eu fui fazer galinhada para eles. que ela gosta de fazer. Né? E daí, deu no que deu. Sim. E que eu não sei nem a história. Eu só lembro falo dessa que- conversa. Ela falou assim, Rogério, eu não abro mais minha casa assim, não. É verdade. Eu não faço festeria mais na minha casa, não. Porque pessoas que comeram da minha galinhada fizeram cachorrada. Me serviram uma cachorrada Sim. depois, né? Sim. Então, assim, você sabe o que vocês não querem. Vocês não, isso aqui você já vê de longe. No caminhar você já Você enxerga. já sabe. Né? Então, O meu pai, eu falo que ele sempre foi um descobridor de talentos. Então ele encontrava lá o cantor lá no meio do nada e ele via potencial naquela pessoa, ele via talento e investia. E geralmente, quase sempre, essas pessoas aconteceram, fizeram sucesso, vamos falar assim, né? Cresceram no seu ministério e aconteceram nesse país, enfim. Então ele é um descobridor de talentos. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam não tendo consideração e esquecem desse começo. Né? Infelizmente não foram nenhum nem dois. Então é justamente isso que ela falou. E nesse novo tempo, algo que nós temos muito claro e graças a Deus alinhado, principalmente entre eu e meu pai, se o cantor já demonstra ser um cantor problema, nós não queremos. Ele pode ser o sucesso que for da internet, ter milhões de seguidores, de views. é aquela história, vamos ter novos problemas, né? Dos problemas antigos ele não quer Nós mais. não Vamos queremos. ter um problema então, novo, novas assim, qual é o experiências. teu propósito? Você tem propósito? Você sabe por que você quer cantar? Você tem um propósito ou você quer cantar porque você quer cantar? Você acha que você é bom? Entendeu? Ou porque eu tenho um sonho, ou porque eu quero aparecer, porque eu quero brilhar. Porque é algo que eu aprendi, que quando você quer muito alguma coisa pro seu próprio ego, o Senhor não tá aí, não. Então, vou falar por mim. Eu, Daiane, quero cantar? Não quero. O Rogério acho que sabe um pouquinho. Não quero se eu tivesse que escolher. Porém, o escolhido não tem escolha. Então, não é sobre o que eu quero, mas sobre o que o Senhor quer. Então, eu vejo que as pessoas que elas anseiam demais por algo, o Senhor até poderia ter um Que propósito. nem é dela. Mas talvez né? ele... Opa, peraí. Tá muito, Deixa aí, vai muito sozinho, ego. então. Tá muito eu. Então, a gente tem analisado muito isso, sabe? Não, e assim, é uma coisa que é básica para mim, que é assim, ninguém muda em mim, né? Esse pensamento que eu tenho. Assim, o Senhor não troca a glória dele. Não. Não divide com Não ninguém. divide, é dele. É dele. Então assim, se você está fazendo para ele, mesmo que você está fazendo para ele, dando o seu máximo, é para ele. É pra ele.
Entendeu? Sim. É para ele. Eu sempre tenho uma conversa que eu acho que o Rocha até já ouviu. A gente é a colher que mexe a polenta. Sim. Entendeu? Ninguém põe uma polenta lá deliciosa, um prato, uma feijoada na mesa e diz assim, nossa, se não fosse aquela colher de pau que eu mexia a polenta, essa polenta não sairia assim. Ninguém fala isso. Ninguém. Então, se a gente se colocar no lugar da colher que mexe a polenta, a gente vai longe. Exatamente. Entendeu? Porque é isso que ele quer. A honra não é nem do Pirex. Nossa, essa feijoada nesse Pirex é outro sabor. Nossa, Não. Ninguém vai lembrar disso. Não. Ah, isso aqui veio da Itália, esse fracalanza, não sei o que. Não essas muda coisas. nada. Não muda nada. Quando o cara puser aqui, que pôs aqui, tá ruim, não, pode vir embalada Sim. de ouro. Não vai. Né? Então, assim, eu entendo para mim isso. Se você tocar na glória, que é dele, na honra que é dele, esquece, cara. Você vai seguir? Você vai ser cantor, você vai ser tudo. Mas você não está no teu propósito, você não está naquilo que você começou. Sim. Você não está para aquilo que você foi criado. Exatamente. Chamado. Ou você não tinha um chamado e tudo certo. Né? Tudo certo. O cara fica famoso e eu não... E ok. Entendeu? Vai embora. Cada um na sua. Né? Só que assim, se a gente quer estar e a gente sai e a gente sabe que a gente saiu. A gente sai daquele lugar, a gente entende que a gente se... cara, eu fiz aqui, mas era lá. E agora eu vou voltar lá como? Já não tem nem mais o caminho de voltar. E aí é que eu falo, vai começar do zero. Vamos começar do zero, vamos refazer. Sim. Um novo aqui, os fundamentos para daí seguir. Sim. Dai, show de bola, foi muito legal. Você topou de prima, assim, nem conhecia o nosso podcast. Não. Eu mandei o linkzinho lá. Veio por conta disso. Não, eu dei aquela cutucadinha. Falei, olha, você já viu quem tem? Ah, legal. Eu vim pela parceria, pela Mas, escuta, amizade, você vai né? vir Tanto aqui, tempo vem e junto. tal. Vamos estar junto, vamos embora. Que legal. Entendeu? Estamos Então, juntos assim, para crescer aí. de nesse primeira, podcast. a gente agradece e a gente está procurando mulheres para vir aqui, porque o nosso podcast era muito machista. Sim. Nosso público era machista, era homens. Cara, e daí não compartilha, não fofoca, não fala, não A comenta. mulherada domina. A gente não vai para Domina. frente. Né? Eu falei, Rocha, temos que achar um caminho para. Daí a trazer pessoa mulher. a social media. Aliás, é claro que todo mundo que está vendo a Dai aqui já se inscreveu. Porque a maioria Rapaz, É você homem. tá inscrito lá no canal da Dai. já tá. Né? Tá lá, já se inscreveu. Por que se inscreveu lá e não inscreveu aqui? Inscreve aqui Isso é também. discriminação. Segue a gente aqui também. É. Compartilha. Curte. Como é que ela falou? As meninas que viajam com ela. Né? Puxa. Ó, a Dai, que é a líder aí, a encabeçadora, a promotora dos eventos, está aqui falando hoje. Falou de vocês, tão bem de vocês. Falou tão bem de Entendeu? vocês. E eu quero que vocês provem que vocês são do bem mesmo. E, ó, se inscreve aí, curte, compartilha. Vamos bajular, né, cara? Não, é que aqui tem Escrevi milhares stand-up, lá. né? Então, gente, Não. não é só um podcast. Venham dar risada. Boa. Boa, foi legal. Legal, Dai. Dai, muito obrigado. Olha lá pra câmera, dá um recado agradeço. final aqui, ó. Essa Essa aqui, Já, ó. nem tava olhando pra lá. Gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Foi gostoso, nostálgico. Falamos um pouquinho do show, que foi algo tão especial que eu ainda tô... O show não para, né? Não, hoje eu fui no positivo. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Nós vamos postar e relembrar tudo aquilo, viver de novo. Aquele momento foi muito especial, nosso coração ainda tá ardendo. Daqui uns dias começam os lançamentos, eu não sei quando vai ser, E a gente quando tá vai aqui, ao ar se o quiser podcast. prestigiar, mandar a gente para falar aqui, cantar aqui, contar. Pode deixar que eu vou mandar. Da ajuda, Bora, isso mesmo, tamo a junto. gente tá aqui. E aí Parceria. você que não foi no nosso show, nos 43 anos da Louvor Eterno, ou foi e deseja relembrar, reviver tudo isso, vai lá também, ó. Procure no canal saber. da Louvor Eterno, se inscreva lá também, aqui, lá, para você Fala os acompanhar arrobas aí, lançamentos. fala aí. Louvor Eterno Oficial. É Bem fácil. Bem Arroba, fácil. No Louvor Instagram, Eterno. no Facebook, no YouTube. É a Daiane Lima, teu oficial também. Daiane Lima. Esses milhares de pessoas que já nos seguem, a Daiane quer crescer com a gente. Vai lá. Segue também. Vamos lá. Vai lá, Tô falando que eu vai lá sou seguir a Daiane. influencer, então... Não, o nosso pessoal aí acima de 55, vai lá conhecer o que o pessoal novo tá fazendo, né? Roger? Verdade. É, vamos É um lá. trabalho Quase bonito. chegando em 10k, então vamos lá me ajudar. Aí, ó. Uau. Aí. Eu não vou falar mais nada. Agora eu não vou falar mais Terminamos nada. por aqui, né? Terminamos. Obrigado por todos estarem prestigiando. Voltem a assistir muito segunda-feira, 18 horas.
a gente tá aqui de novo. Estamos aqui de novo. Obrigadão, Obrigada. venha, Obrigado, vamos Dai. nos próximos aí, chame que a gente vai lá fazer fervo lá no teu Boa. podcast, vamos estar juntos. Beijo pra sua Combinado. família. Beijo pra todo mundo lá. Obrigada. E Mara Lima, por favor, né? Estamos esperando você aqui, Mara Lima. Chega pra cá. Venha, Mara Lima, vem aqui contar uma história. Seja bem-vinda. Vem aqui, nós vamos falar todas as fofocas que eu sei de você. Vem. Seja corajoso. Agora não vem. Claro Olha que o que você vem. fez, olha o que você fez. Claro que vem. Fofoca boa, cara. Você acha que eu tenho Fofoca boa. Você Vem. acha que eu Contar tenho fofoca? testemunho. Pode vir. Contar testemunho. Testemunho. Vou contar da galinhada que ela faz. Que acham que a Mara Lima não cozinha nada. Cozinha muito bem. É só Cozinha testemunho bem, bom. É só as comidas. Vou contar que a gente ia lá gravar de manhã, tinha café da manhã pronto na mesa, que é. Como é que era a moça que trabalhava lá? Lá na. Puxa, até esqueci o nome. Eita, agora eu não sei. Milhares que mudam lá Foram também. tantas que mas ela passaram pela vinha nossa vida e tava lá continuam na no nosso mesa. coração, todas Tava lá elas. na mesa, pronto, ó. A Mara mandou preparar um café pra vocês, já desce. Anjos. Entendeu? Marilda. A Marilda tá até hoje na nossa vida. Marilda. Legal. Entende? Então, assim, a gente sempre foi bem tratado aí com a Mara e tudo, então a gente só tem fofoca boa, Mara. Não fica com medo, não. Tem testemunho. coisa boa, testemunho. É histórias. Storytelling. Vamos fazer um Isso. storytelling com a Mara Lima, contar desde o Gênesis lá. Muito bom. Isso. Tá bom? Muito bom. Do pé vermelho. Né? Gente, obrigado pela Obrigado a audiência. todos, obrigado, Obrigado Dai. que vocês estão aí junto, assistindo até aqui no fim. Assista tudo aí. E Deus abençoe. A gente se fala semana que vem. Deus abençoe. Tchau.